Leitura do livro Entre a Razão e o Coração, escrito por Maria Gertrudes. Sinopse: o primeiro encontro de Isis, esposa e mãe responsável, e Kemi, solteiro e amigo de seu marido, despertou um forte e recíproco amor à primeira vista. E com o passar do tempo, interessantes informações por via mediúnica e sonhos de ambos revelaram um passado espiritual que explicava tão intensa e inevitável atração. Isis e Kemi debatem-se com enormes conflitos interiores entre a razão e o coração, especialmente ela, com sua consciência iluminada pela convicção espírita. Dentro de uma trama bem urdida e fascinante, a autora apresenta três existências anteriores dos personagens principais e seus familiares, numa sequência obediente à lei de causa e efeito. Isis. Esse sentimento não tem razão de ser, exclamava Isis, baixinho, passeando pelo quarto de dormir. É um tormento viver assim. Kemi não me sai da mente um instante sequer. Prosseguia, monologando para extravasar aquele sentimento que a perturbava há alguns meses. Tenho família, compromissos e idade suficiente para saber o certo e o errado. Não, não pode ser. Será obsessão? Parou no meio do quarto, colocou a mão na testa, olhou para o teto, buscando resposta. Obsessão? Respondeu a si mesma. É obsessão, sim. Mas eu quero esta obsessão, continuou teimosa. Travava consigo mesma um duelo mental. De um lado a responsabilidade, do outro a ilusão. Exausta daquele debate, tentou orar e mudar o rumo de seus pensamentos. Desse modo, Isis adormeceu. Mas o sono não a descansava. Seu espírito atormentado procurava por ele. Em outro lugar, alguém se torturava igualmente preso aos mesmos anseios. Era Kemi. Que fizeram de tão grave as duas criaturas, mercê do destino terem seus caminhos novamente cruzados? Tentavam fugir àquela irresistível atração desde o primeiro instante em que se viram. O reencontro. Conheceram-se quando ele foi à sua residência encontrar o marido para uma transação comercial. Enon não estava e ela o convidou a esperá-lo, acreditando que o esposo não demoraria. Enquanto o aguardavam, entretinha o interessante rapaz. Depois de alguns minutos de conversa, Kemi observou o ambiente e meditativo disse: já estive aqui antes. Como? Perguntou-lhe sem compreender. Sonhei com esta casa. Nada aqui me é estranho e nem você. Isis simpatizara com ele ao primeiro olhar e, sentindo-se à vontade, pediu-lhe confiante: conte-me seu sonho. Nada que mereça destaque, apenas a vi em meu sonho. Você não me é estranha, apesar de ser esta a primeira vez que a vejo. Confesso que me assustei um pouco quando o vi. Pareceu-me também já tê-lo visto. O diálogo se estendeu por um bom tempo, e como Enon não apareceu, o rapaz se foi. Kemi não lhe dissera tudo sobre seu sonho. Era a primeira vez que a via e preferia omitir sobre o duelo entre ele e o seu marido, cujo motivo era ela. Ambos ficaram impressionados com aquele encontro imprevisto. Ele voltou à sua casa outras vezes e acabaram por se tornarem amigos. A vida conjugal. Isis observava o esposo dormindo ao lado. Sem sono, pensava no outro. Parecia reviver imagens inexistentes que tinham vida e eram muito fortes. Seu físico, delicado por natureza, aos poucos definhava, e o semblante, dantes sereno, tornara-se melancólico e sonhador. Nada a alegrava mais, só se animava com a ideia de vê-lo. Tinha que reagir, voltar a ser o que era antes. Precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Quem sabe se falasse com Kemi? Falar-lhe? Poderá ele me entender? É tão jovem. Quero vê-lo, pensava teimosa. No entanto, a responsabilidade e o temor desafiavam sua coragem. Posso estar enganada, talvez.
Assim, não posso continuar. Seu temperamento impulsivo e enérgico faziam-na resolver rapidamente qualquer problema, mas, naquele caso, temia piorar a situação. Ele vai rir-se, no mínimo. Mas e se for recíproco esse sentimento? Poderei suscitar em sua alma um sonho impossível. Não devo vê-lo mais e preciso ocultar-lhe meus sentimentos. Essa ideia parecia ser sensata, mas seu coração a recusava. Ele era demasiado importante, sentia seus destinos selados e antevia para eles alegrias passageiras e tristezas profundas. Devo entregar-me a tais devaneios ou recuar? Kemi aparecia e desaparecia em sua mente fantasiosa. Tenho meu lar e um filho. Que, que mais preciso na vida para ser feliz? Dizia em voz alta, quando só procurando justificativas. Era feliz até então, desempenhando o papel de esposa, embora nem tudo fosse um mar de rosas. Pensou nas pessoas solitárias, sem lar, e enumerou os fatores positivos de sua vida, a religião que a sustentava, meditou na sublime missão de Jesus, seu nascimento, a trajetória de Nossa Senhora ao recebê-lo na palha singela. Sustentada por tais pensamentos, procurou ler para acalmar-se. No dia seguinte, a aragem fresca do jardim e um raio do sol fizeram-na sentir-se menos apreensiva. O esposo já se encontrava na sala de jantar, terminando seu café. Bom dia! Cumprimentou-o sem graça. O marido levantou-se, falando: Não me espere para almoçar. Devo regressar à noite. Tudo bem. E não beijou-a levemente e se despediu. Assim que ele partiu, Isis recolheu-se novamente ao quarto. Aquele desinteresse abria imensas lacunas entre eles. Ele, engolfado nos negócios, era obrigado a estar sempre fora, negligenciando os deveres conjugais. Ela, se entregando aos devaneios para escapar à tensão da vida conjugal. Às vezes tinham discussões estéreis e ferinas. Apesar da situação desgastante, Isis levaria avante seu compromisso, custasse o que custasse. Recordou-se do conselho da mãe falecida, cuja sabedoria ela respeitava. Minha filha, ruim com eles, pior sem eles. Valeria o esforço? Perguntava-se. Mamãe deveria ter suas razões para me aconselhar assim. Jamais a contrariarei. Enon. Enon apresentava dupla personalidade. O homem cavalheiro em sociedade transformava-se dentro do lar. Usava dessa política para conseguir seus intentos. Polido por conveniência e violento quando queria amedrontá-la. Era esse o homem que ela enxergava. Satisfeitos seus impulsos mesquinhos, ele batia-se em retirada. Mostrava-se acessível quando tudo lhe era favorável. Contrariado, ele a deixava falando sozinha, saía de casa e só regressava horas depois. Essa estratégia muito a magoava. Imaginava a vida conjugal diferente, acostumada por seus pais, desde a mais tenra idade ao diálogo franco e aberto. Assustava-se com seus modos. Sentia-se só e saudosa de seus genitores. O presente era triste, sem perspectiva de melhora, muito longe do aconchego que sonhara. Amarrada àquele homem, mesmo procurando ser fiel ao compromisso assumido, seu espírito era livre e não conseguia manter cativo o pensamento. O sonho era sua realidade. Gesiel, seu filho de 10 anos, se aproximou e, com um beijo estalado no rosto, distraiu-a de suas conjecturas. Oi, mamãe. Querido, já acordou? Perguntou, abraçando-o e beijando-lhe os cabelos negros e despenteados. Sabe, mamãe, sonhei com você. É mesmo, Gesiel? Aconchegando-se nos braços da mãe, relatou. Você estava perdida numa floresta cheia de bichos, correndo perigo. Nem papai e eu podíamos ajudá-la.
Então, um homem se aproximou e a levou consigo. Sozinho comecei a chorar. Aí acordei. Meu filho, você viu este homem? Sim, ele era alto, cabelos castanhos claros. Lembrou-me nosso amigo Kemi. Ouvindo aquele nome, Isis estremeceu. O menino percebeu e indagou curioso. Mamãe, o que foi? Nada, querido, nada. A mamãe tem um pouco de enxaqueca. Prepare-se para ir à aula, senão vai se atrasar. Papai já foi? Já, querido. Que pena, ele nem se despediu de mim. Gesiel saiu para vestir seu uniforme. Culpou-se por seus pensamentos. O sonho do filho fora o símbolo de seus devaneios. A fuga era o sonho e a realidade a floresta. Às vezes, recusava-se a crer na veracidade de seus sentimentos. Tentava se convencer de que criara uma personagem fictícia, alguém para sonhar. O Centro Espírita. Isis lecionava numa escola pública, no período da tarde. Uma vez a semana frequentava um centro espírita, perto da sua casa. O filho a acompanhava sempre às reuniões noturnas. Procurava educá-lo dentro dos mesmos preceitos cristãos que recebera de seus pais. O esposo desenhava de sua seita, alegando que a religião é uma necessidade de pessoas fracas, e implicava por levar Gesiel. Não quero ter um filho fanático como você, indo ao centro todos os dias. Mas, Inon, vamos apenas uma vez por semana, explicava-se. Isso não é verdade. Você é que não para em casa para saber onde estamos. Como irá educar nosso filho? Mediante seus argumentos, ele se calava. O centro espírita ajudava a superar seus problemas. Lá passava momentos felizes, encontrando seus verdadeiros irmãos, e dentre eles, Amélia, uma senhora idosa que a acalmava nas horas difíceis. A afeição espontânea e desinteressada que as unia vinha da ligação espiritual de um passado milenar. A caminho do centro espírita, Isis olhou as estrelas que brilhavam, trêmulas no céu, respirou o ar sentindo-se leve. Gesiel a acompanhava. Quanta paz transbordava naquele ambiente simples. O dirigente da reunião falou calmamente. Vamos orar a nosso Senhor Jesus para que ele nos proporcione paz. Após o Pai Nosso, alguém leu o Evangelho, aberto ao acaso, na lição A Melancolia, do espírito de François de Geneve. A leitura enquadrava-se exatamente ao seu drama íntimo. Isis ouvia atenta. Tinha a impressão de que o orador se dirigia a ela, pois referia-se à missão da família. Suas palavras o induziam a suportarem os desgostos com coragem e fé, ao invés de se entregarem ao desânimo. Alegava que a tristeza enfraquece a vontade e o caráter, levando-o à obsessão. Sob o eflúvio dessa página, orou fervorosamente a Jesus para se libertar daquele sentimento obsessivo. Ao saírem do templo, Isis procurou por Amélia. Olá, Isis! Abraçaram-se demoradamente. Como vai? Amélia, médium vidente e muito intuitiva, detectou uma sombra escura que envolvia a amiga e, preocupada, falou: Você está bem mesmo? Claro, não lhe pareço? Uma preocupação à toa, mas gostaria de falar-lhe com calma. Está bem, Amélia. Preciso mesmo de alguém para conversar. Venha sábado à minha casa? Sim, eu irei. Despediu-se apressadamente dela e dos outros. Era tarde e talvez Enon já estivesse em casa. O inesperado encontro. Mãe e filho, ao atravessarem a rua, encontraram Kemi, inesperadamente. Aquela incrível coincidência encheu de alegria seu coração. Cumprimentaram-se. Esforçou-se por se mostrar natural, mas não conseguia dissimular a emoção. Ele parou, desceu do carro e os convidou. Entre, vou levá-los. Não se preocupe, Kemi, é perto.
É tarde, não os deixarei irem sozinhos. Obrigada por sua gentileza. Devido à insistência, aceitaram o convite. O que tem feito, Isis? Nada de especial, além do cotidiano. Gisiel, que acompanhava o pequeno diálogo, os interrompeu. Mãe, Kimi é o homem do meu sonho. Que sonho, Gisiel? Perguntou-lhe interessado. Gisiel narrou o sonho em poucas palavras, e ambos riram do menino e do sonho, mas o episódio não passou despercebido a Kemi. Como você sabe, se não viu seu rosto, Gisiel? Mas sei que é ele, mãe. Aproximaram-se da casa, Gisiel, vendo as luzes acesas, desceu e correu ao encontro do pai. Querendo prolongar um pouco mais sua presença, Isis o convidou. Vamos entrar? Não, obrigado. Tenho que me levantar cedo amanhã. Boa noite, Isis. Ele estendeu-lhe a mão e ela respondeu: Boa noite. O toque corriqueiro das mãos causou-lhe certo embaraço. Foi como se recebessem uma mútua transfusão de energias, guardando a sensação daquele contato. Como era difícil deixá-lo, quando a vontade era continuar. Não falavam porque os sentimentos dispensavam palavras. Isis não sabia se agradecia ou deplorava aquele momento. Trazia o rosto em brasa ao entrar em casa. O esposo estava se banhando e teve tempo suficiente para se compor e acalmar o turbilhão de sua alma. Esperou-o terminar e perguntou-lhe: Como foi o trabalho? A resposta foi lacônica: Bem, você parece preocupado. Impressão sua, nada mais. Desanimada, deixou-o entregue à sua indisposição e foi preparar-lhe um lanche. Não adiantava forçar, e não era temperamental e seu humor flexível, alterava-se conforme suas finanças. Entre os afazeres domésticos, a escola, o esposo e os cuidados com o filho, a semana transcorria aparentemente tranquila. Pensou em falar com Kemi. Havia algo errado entre eles. Eram amigos e poderiam conversar. Talvez aquela estranha impressão se desfizesse. Criou coragem e ligou para seu escritório. A sua calma encorajou-a. Desculpe-me, Kemi, ligar-lhe em pleno trabalho. Ele, porém, mostrou-se feliz com seu telefonema. É um prazer falar com você. Isis convidou-o. Gostaria que participasse conosco dos trabalhos do centro. Se aceitar meu convite, ficarei muito contente. Verdade? Mas o que a levou a me convidar? Não sei, talvez minha intuição. Acho que você acertou. Estou mesmo precisando buscar Deus. Seu tom de voz era melancólico. Então, não está aborrecido com o convite? Estou feliz por ter se lembrado de mim. Sexta-feira é o dia ideal e eu aguardo. Lá conversaremos. Está bem, até sexta então. Bastou a certeza de encontrá-lo para se sentir a pessoa mais ditosa do mundo. Amélia. Recordou-se de que deveria ir à casa de Amélia naquele mesmo dia. Amélia era muito respeitada nos meios espíritas por seus dons mediúnicos, graças ao contínuo esforço nas boas obras. Vivia sozinha com seus gatos, cachorros e a mulata. Isis, em sua casa, sentia a mesma paz do centro espírita. O teor vibratório era elevadíssimo, fruto das emanações de sua moradora. A casa simples e acolhedora, cheia de plantas em vasos pequenos, tornavam a atmosfera leve. Algumas folhagens perfumavam o ambiente. Amélia, muito afeita ao chás, possuía várias folhas, cuja mistura tornava a bebida diferente e saborosa. Seja bem-vinda, minha filha. Sente-se, apontou-lhe um banco. E foi logo servindo-lhe um chazinho, cobrindo a jovem amiga de mimos e atenções. A suave tranquilidade estampada em seu rosto chamou-lhe a atenção. Como consegue se manter tão serena nessa época perturbada que vivemos? Amélia sorriu prazerosa. É Deus, minha filha, é Deus, esta luz divina.
Comentaram sobre as atividades na casa espírita que frequentavam. Desejosa de ajudar a amiga, aproveitou de uma deixa na conversação para sondá-la amorosamente. Você não está bem, não é verdade? Eu a conheço, Isis. É verdade, querida. Sinto-me angustiada e inquieta ultimamente. Tento não dar crédito ao que se passa, mas está difícil. Incentivada a falar, Isis pegou as mãos da amiga e deu vazão aos seus problemas, mas omitiu-lhe, por precaução, o tormento mais profundo que a martirizava. Falou-lhe do esposo, do filho, do lar. Amélia olhou-a apreensiva, percebendo que ela lhe escondia algo. Isis, não é só isto. Sentindo-se descoberta, caiu em pranto como uma criança. Chore, Isis. Você se sentirá bem melhor. As lágrimas são bálsamos que nos aliviam o coração. Argumentou compreensiva enquanto passava a mão por sua cabeça. Outro dia, Amélia, contar-lhe-ei. Hoje não tenho condições. Eu lhe falarei. Está bem, se assim o preferir, minha filha. Mas acalme-se, tudo tem solução. Confiemos em Jesus, isso vai passar. Mas calma, despediu-se com a promessa de confiar-lhe o motivo de suas lágrimas. Amélia, como de costume, acompanhou-a com o olhar até ela desaparecer. Depois fitou o céu e, vendo sua estrela preferida que começava a brilhar no firmamento, rogou aos mensageiros da luz para a querida companheira. Isis pensava em voz alta. Por que não consegui desabafar-me com ela? Meus sentimentos não são dignos de uma cristã. Como expor problemas tão delicados? Somente ele poderá me ajudar. Certa de que ninguém poderia ajudá-la senão Kemi, aguardava ansiosa uma oportunidade para lhe falar, mesmo temendo ser mal interpretada. Mas a incerteza dos sentimentos dele em relação a ela, isto sim fazia-a recuar. O que me leva a crer que ele comunga comigo da mesma afeição? Onde há certeza? Não estarei fantasiando em demasia? Tenho de saber. A sexta-feira chegou, o centro estava cheio, que me procurou vê-la e, não a encontrando, assentou-se atrás. A penumbra convidava à meditação. Isis e o filho, assentados nos primeiros bancos, não o haviam visto. Encontraram-se ao terminar a sessão. Boa noite, Isis. Olá, Gisiel. Boa noite, Kemi. Disseram em uma só voz, mãe e filho. Que bom você veio, exclamou satisfeita. Agradeço-lhe, estava realmente precisando de um ambiente sereno como este. Enon não os acompanhou? Enon? Ele se encontra muito atarefado para se dirigir a Deus, respondeu Isis, dando-lhe a entender que ir a um centro espírita seria um sacrifício enorme para o marido. Vou acompanhá-los, deixei meu carro, justificava-se ele quando Amélia surgiu. Isis apresentou-lhe Kemi, e ficaram alguns minutos conversando sobre a exclamação do orador. Despediram-se dela ali mesmo, à porta do centro, e saíram os três. Caminhavam calados, enquanto Gesiel pulava na calçada e se equilibrava no meio-fio. Você é espírita há quanto tempo, Isis? Tive o privilégio de nascer em berço espírita. Tenho muito que aprender sobre o espiritismo, mas o que a levou a me convidar para a reunião é um assunto complicado, Kemi. Agora prefiro calar-me. Não a compreendo. Percebi que você precisava de um reforço espiritual. É só isto? Não, mas se gostou, poderá frequentar quando quiser. Convencido de que não era bem aquele o real motivo, calou-se. Isis brincalhona arriscou. Foi um pretexto que encontrei para atraí-lo ao centro. Acredito. Volte novamente, será um prazer para nós. Quem me prometeu que retornaria ao centro. Despediram-se ali mesmo, meio constrangidos. Ele olhou-a demoradamente. Isis não sustentou aquele olhar
e, emocionada, entrou em casa apressadamente.